Atenção torcedor, chifre, olha aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu, gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. Grêmio. É isso aí! Estamos iniciando mais uma edição do Bola na Rede! Com vitória do Grêmio no Clássico Grenal! É uma baita vitória! Grêmio venceu a equipe do Internacional pelo placar de 2-1. Também teve o jogo do Brasil de Pelotas. A equipe do Brasil venceu a equipe do São Luís pelo placar de 1-0. Gol do Patrick.
E tudo isso é destaque a partir de agora no Bola na Rede, que vai falar muito, mas muito hoje de Clássico Grenal. E o Bola na Rede começou! As tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem. É isso aí, vamos começar então Bola na Rede, falando de Brasil de Pelotas. A equipe do Brasil de Pelotas bateu a equipe do São Luís pelo placar de 1-0. Então vamos lá então com o gol do Brasil de Pelotas agora aqui no Bola na Rede. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Arranca lá pelo lado esquerdo o jogador Renan Siqueira, botou na frente, Márcio Jonathan chegou pro Patrick, arriscou, bateu, é gol! Gol! Ele tá gostando do gol, ele tá gostando de ir às redes, ele tá gostando de estufar as redes do adversário. O nome dele é Patrick, o nome dele é o guri que veio da base para colocar essa bola pro fundo da rede, para fazer a alegria do torcedor do Brasil, para fazer alegrias dos foliões das arquibancadas em Pelotas, em todas as ruas. Patrick, na primeira ele guardou, colocou pro fundo da rede, derrubando o barraco do goleiro Pablo. Alô Copa do Brasil 2024, alô Gauchão do ano que vem, avisa que o Brasil tá chegando aí, Thales Machado. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio. É isso aí, chegou a hora de falar de Clássico Grenal.
que ocorreu na Arena do Grêmio, com vitória do Imortal Tricolor. O Grêmio venceu a equipe do Internacional pelo placar de 2-1. Galera, que Grenal, minha gente, que clássico. Eu ainda tenho que escutar alguns da imprensa dizer que Grenal não vale nada. Eu não sei qual é o mundo que eles estão, eu não sei o estado que eles moram, mas Grenal vale muito, galera. Eu não aceito perder Grenal nem no videogame, não interessa, Grenal é Grenal. Mas enfim, né? Vamos ouvir agora os gols. Os gols desse Grenal. Grenal com vitória do Grêmio. Vamos botar aqui, cara. Vou começar os gols pela Rádio Gaúcha. Depois do último gol, vou botar a narração do Juliano Brito da Cooper TV. Olha aqui a narração do último gol do Grêmio. O Pedro Ernesto também vai dar muito, mas quando se trata de Grêmio, o Juliano Brito é o melhor narrador. Bom, vamos lá. Os gols do clássico Grenal e a coletiva do técnico Renato e também do técnico Mano Menezes. Vocês ouvem agora aqui comigo no Bola na Rede. Vamos lá, que hoje tem muita coisa pra gente falar. Abriu na ponta, é o Grêmio chegando, lá tá Cristaldo, dominou, jogou no meio, recebeu do Manução, a bola sobrou para a bomba, gol! Vina para o Grêmio, 48 minutos, primeiro tempo, tá abrindo o placar e tá fazendo um gol importante, o gol que vai dar a vitória no final do primeiro tempo para o Grêmio por 1-0. Um chute longo de fora da área, o goleiro Keiler se esticou, mas foi insuficiente para pegar a bola. A Arena Gremista está explodindo de alegria, o gol é de Vina. 1-0 Grêmio neste primeiro tempo do Grenal. Vina é o nome do gol, recém chegou, marcou em clássico. Tá fazendo a cabeça da torcida, André Silva. A frase é de Renato Portaluppi quando ele chegou ao vestiário do Grêmio. Contra mim tu era um leão, quero ver do meu lado. Vina, a aposta de Renato para o clássico Grenal e para a temporada. Jogada no estilo do Grêmio, troca de passes, bola de pé em pé. Começou no Reinaldo, passou pelo Cristaldo que fez o toque para Vina. Ele teve espaço para dominar, olhar o canto esquerdo de Keiler e tirar do alcance do goleiro colorado para fazer explodir a arena. O Grêmio está na frente no Grenal, 1-0, o gol é de Vina. E lá vai o Inter, Alan Patrick dominou, levou, tentou chegar para dentro da grande área, ganhou de mais uma bomba, gol! Gol! Alan Patrick! Senhoras e senhores, pare tudo aí. Pare tudo e me escute, por favor. Gol de craque. Porque o cara pega uma bola na intermediária, encara todos os defensores do Grêmio que aparecem na sua frente, passa por todos, ganha de todos com habilidade, categoria e desfere um chute mortal, forte, definitivo, letal para empatar o jogo para o Internacional a 31 minutos da etapa complementar. Alan Patrick é gol de craque.
não é pouco não, é um golaço extraordinário de Alan Patrick, não é, André? E ele já tinha feito uma ou outra arrancada idênticas no jogo, no exato momento em que Renato colocou o Thiago Santos para proteger a frente da área. Alan Patrick driblou quentinha pelo caminho, inclusive o Renato, e acertou um belíssimo chute no canto direito do goleiro Adriel. A festa é colorada dentro da arena e o golaço tem nome, é Alan Patrick. Se mandou o João Pedro aqui pela ponta, não tem ninguém dentro da grande área. Ainda o João Pedro vai tentar passar pela marcação do Wanderson, passou, botou na frente, tentou jogar para fazer Carvalho! Carvalho! Gol! Sangue latino! Charrua! Copeiro! O Grêmio é copeiro demais! Sangue latino de Felipe Carvalho! O uruguaio bota o Grêmio na frente e o Grêmio faz o placar. O Grêmio faz o 2-1 no último minuto e faz jus a quem merecia vencer o jogo. O Grêmio merecia vencer o jogo. Felipe! Gabriel! Grêmio 2! Meu filho Gabi! Era muito injusto o resultado do Grêmio de empate nessa partida, porque o Grêmio produziu muito mais, o Grêmio quis mais a bola, o Grêmio quis mais o jogo, o Grêmio foi o time que jogou se impondo dentro de casa, e no último minuto, agora é bater a saída de bola e o jogo vai acabar, o Grêmio faz o 2-1. O Grêmio é merecedor da vitória desde o início da partida. O Grêmio é merecedor da vitória desde o início do jogo. Só o Grêmio quis jogar e é por isso que o Grêmio vai vencer. Vamos, jovem! Olha lá, o Inter saiu a bola, tem que acabar a voada, hein? Dá pra acabar. Acabou. 50 minutos, acabou! Imortal, copeiro, charrua, sangue latino. Boa noite, parabéns pela vitória. Mais do que a atuação, Renato, o que chamou a atenção é o Grêmio buscando a vitória insistentemente, mesmo depois de ter tomado o gol do empate, foi até o final, tanto que os gols saíram nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo. Isso chama a atenção. Eu queria que você falasse sobre a atuação da equipe e qual a importância desse resultado, até na questão anímica para o resto da temporada. Bom, boa noite. Você ganhar um Grenal é um Grenal. É sempre um campeonato à parte, com todo o respeito, né? É uma partida, mas sempre tem aquela rivalidade, né, entre as torcidas. Mas eu acho que você falou que o Grêmio buscou o gol no final do primeiro tempo, buscou o gol da vitória mesmo depois de ter sofrido o gol de empate. O Grêmio buscou o gol os 90 minutos, o tempo todo. Eles saíram nos acréscimos, mas o Grêmio durante os 90 minutos jogou para ganhar. Eu acho que a gente tem que valorizar, vocês da imprensa também, o Grenal foi um Grenal pegado, um Grenal disputado. O Grenal é assim mesmo. Eu acho que tivemos uma festa bonita nas arquibancadas. Antes mesmo de começar a partida, eu já havia alertado meus jogadores quanto a isso, que conversei com o Mano também lá dentro do campo, para que a gente fizesse um bom Grenal, independente de quem vencesse, que a gente pudesse proporcionar um bom futebol. Eu acho que foi um bom futebol de ambos os lados, não porque nós vencemos o jogo, mas no meu entender, pelo menos na minha opinião, o Grêmio foi superior, até porque ele buscou o gol o tempo todo, mesmo sofrendo o gol de empate. Grenal é isso. Eu acho que o mais importante de tudo foi que nós deixamos os nossos torcedores felizes, e eles estão de parabéns, porque vieram, fizeram uma belíssima festa, lotaram a arena. Isso tudo, os culpados, entre aspas, é o meu grupo, que eles têm jogado bem o ano todo, nós temos conquistado muitas vitórias, a gente trabalha para isso, sempre com o apoio do nosso torcedor. Vencemos o Grenal, aproveitamos muito bom até então, folga amanhã, terça-feira a gente volta aos trabalhos já pensando no jogo do final de semana. Renato, com o devido respeito às equipes que o Grêmio já jogou na temporada, durante a semana se falou muito sobre esse enfrentamento, pela qualidade do adversário, pela rivalidade, mas
pelo que ele poderia significar para a sua observação. O que você pôde colher desse Grenal, projetando o futuro, projetando os grandes desafios que o Grêmio vai ter? Era o teste que você precisava para bater o martelo em relação a time, as opções, os testes que você fez até aqui? Era isso, esse jogo que você tanto esperava? É um jogo pegado, né? Sempre é um jogo difícil, o Grenal. Mas toda rodada, um ou outro me pergunta, esse é um teste final, esse é o teste final para o teu time? Não tem mais jogo fácil, não. Eu acho que os exemplos estão aí no Brasil todo, independente, ninguém ganha jogo com a camisa. O campeonato estadual é um campeonato duro, as equipes se retrancam bastante, se dão poucos espaços, e aí você tem que ter a qualidade para entrar na defesa do adversário. Hoje nós pegamos, sim, um adversário mais forte, e a gente se comportou da mesma forma. Buscamos, criamos, fizemos os gols, vencemos. A gente treina para sempre buscar as vitórias, independente de quem quer que esteja em campo. Não importa o adversário. O importante é o trabalho que a gente faz. Eu sempre, e vocês são testemunhas disso, desde que eu cheguei no Grêmio, eu sempre preparo minhas equipes para vencer. Nem sempre a gente vai vencer, mas pode ter certeza que o meu time sempre vai buscar a vitória. E hoje, lógico, fiquei satisfeito, não só pela vitória, mas pelo que a equipe apresentou dentro do campo, durante os 90 minutos. Marcamos, não damos muitas oportunidades ao nosso adversário, criamos, mais uma vez, bastante oportunidades e vencemos. É para isso que a gente trabalha. Ô Renato, por ter jogado lá em Brasília no meio da semana, o Grêmio teve tempo a menos de preparação para o Clássico do que o Inter. E o Inter mudou um pouco a sua estratégia de time, colocando um time um pouco mais fechado de meio, né, quando o Mano escolheu mais um volante. Você esperava o Inter daquela maneira e você imaginava que pudesse se desenhar como se desenhou o Grenal de acordo com as escolhas, tanto as suas quanto as do Mano? As minhas escolhas eu sempre procuro botar naquele momento. Quer vir aqui? Não? Obrigado. Eu sempre, as minhas escolhas é sempre para buscar as vitórias. Eu não coloco minha equipe em campo de acordo com o adversário. Eu treino minha equipe independente de como vem o adversário. Justamente essa qualidade que eu vejo na minha equipe e essa confiança que eu passo para a minha equipe é justamente isso. Eu sabia que o Mano não ia jogar da forma que vinha jogando. Isso eu tinha certeza. Mas não foi por isso que a gente mudou um ou outro jogador. Pelo contrário, eu acho que as escolhas foram certas, não porque nós vencemos a partida. É muita gente boa. Em cada posição tem 2 bons jogadores, fica difícil de você escalar. Mas eu sou pago para decidir, eu sempre busco o melhor. Nem sempre também nós vamos vencer, mas a gente busca o melhor. Mas eu não vou armar minha equipe dependendo do local do jogo ou do adversário. Como já falei, eu preparo a minha equipe para vencer os jogos. Como vem adversários com 3 volantes, 2 volantes, 1 volante, 3 atacantes, eu não quero saber. Eu preparo a minha equipe para vencer. Você, na resposta anterior a essa, falou de criar muitas oportunidades. Aliás, foi assim na goleada do Novo Hamburgo, foi no jogo de Brasília também. E lá você citou que teve um certo número de desperdício alto, né? E hoje isso aconteceu de novo, né? O Grêmio criou bastante, e aí um jogo de um grau de dificuldade maior, por ser de 2 grandes equipes, né? E daqui a pouco, em jogos grandes, não dá para desperdiçar tanto, né, Renato? Isso é uma coisa que tem que trabalhar mais, é tranquilidade, de repente, na hora da decisão, enfim, né? Como é que você avalia isso de ter criado de novo muito, mas também ter desperdiçado muitas oportunidades? É que a gente também não está tendo muito tempo para treinar as finalizações, sempre que der, a gente sempre treina. Mas, por um lado, uma coisa que me deixa feliz, eu falei lá em Brasília também, é que a gente tem criado, independendo do adversário, a gente tem criado bastante situações. O que falta não é nem treinamento. A gente não tem aquele tempo todo, mas a gente treina. O que está faltando é justamente, eu falei isso hoje na pré-eleição para eles, a gente tem criado, mas a gente está errando o último passe, porque o jogador se precipita, ele tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para ver qual a melhor jogada, qual o melhor passe, qual a melhor decisão que ele tem que tomar. E na hora de finalizar também, o último passe é ter a tranquilidade. O desespero sempre é do adversário. Às vezes a gente desperdiça porque a gente quer fazer o gol rápido e de repente o corpo não está ajeitado, a bola está muito viva. Enfim, é isso que eu tenho colocado na cabeça dele. Não são todos os jogadores, alguns têm uma tranquilidade até a mais. Alguns ainda faltam um pouquinho de tranquilidade para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades.
Renato, aqui à esquerda, tu já citou a questão das escolhas, enfim, mas eu só queria reiterar em relação a 3 jogadores. Hoje teve o retorno do Fábio, vinha jogando o João Pedro, teve a tua escolha pelo Vila Sante para sair jogando, e também teve o Vina, também se mantendo na equipe, o Ferreira acabou ficando no banco. Queria que só citasse sobre esses 3 nomes e em relação também ao Vila Sante, que houve com ele ali, enfim, e também a entrada do Carbaixo, que acabou no final marcando o gol da vitória. Eu optei pelo Fábio porque eu tive uma conversa com ele e com o João. O João é um jogador, ele vem crescendo, mas é um jogador que nem o Vini, estava há 8 meses parado, então a gente tem que tomar muito cuidado, soltar aos poucos, e a gente recuperou bem a parte física dele, nós estamos soltando ele aos pouquinhos. Por isso que eu preferi o Fábio, que o Fábio vinha jogando bem. O Vila é mais ou menos parecido com o lance do Fábio, porque o Felipe, ele ia viajar no outro jogo lá contra o São Luís ainda, ele saiu do treino porque ele estava sentindo a panturrilha, e deixei ele, poupei ele da viagem. Durante o treinamento, outro dia, ele voltou a sentir a panturrilha, por isso que eu não levei ele para Brasília, e hoje era um jogo muito pegado, eu não podia perder um jogador, de repente, logo no início da partida, é por isso que coloquei o Vila. Infelizmente, ele sentiu uma contratura na coxa, ele até queria continuar, eu falei que não, eu fui jogador, eu sei esse tipo de lesão, da contratura vem estiramento, então preferi tirar ele, coloquei o Felipe, e o Vina, pelo que ele vem fazendo, o Ferreira é um jogador também que a gente está recuperando totalmente a parte física dele, já que é um jogador que ficou muito tempo parado, mais ou menos na situação do João Pedro, não tanto tempo, mas é um jogador que a gente está tendo todo o cuidado para que ele possa voltar e não sentir mais nenhum tipo de lesão. Renato, esse time que foi contratado, esses jogadores pela direção, são jogadores muito inteligentes nas questões táticas. Isso foi uma característica buscada pela direção no seu consenso. Com o esquema tático que tu estava utilizando, tanto com o Vina ou o Ferreira, tu ganhou 2 opções gigantescas para poder fazer a mudança durante o jogo. O Vina é o teu encaixe a partir de agora? Não tem encaixe. Nós temos os encaixes. Nós temos um grupo. Nem sempre a gente vai jogar com os mesmos jogadores, problema de lesão, cartão, ou poupar um outro jogador. Eu acho que o importante é que é uma briga boa entre todos eles, em todas as posições, pela posição, entendeu? Então, o jogador rendeu, ele continua jogando. O importante é que eu olho para o lado e tenho jogadores que possam entrar na partida e mudar o panorama do jogo se precisar. Hoje mesmo foi um exemplo disso. Então, é por isso que eu falo, a gente tem o plano A e o plano B. Dependendo se não estiver acontecendo uma coisa em campo, a gente tem outro plano. Renato, parabéns pela vitória. A gente sabe que tu é um cara que, querendo ou não, puxa bastante a responsabilidade e deixa com que os jogadores fiquem mais leves para jogar. Isso é uma coisa que tu faz normalmente. E tu é um cara bastante criticado, o que é normal para a posição de um técnico. Tu acha que as críticas acontecem em relação a um Grêmio que só venceu, empatou uma partida em relação ao teu trabalho, às vezes pela torcida, às vezes pela imprensa, justamente porque as pessoas esperam muito mais de ti por tudo que sabem que tu já fez aqui dentro? Só se voltar a jogar. Aí eu vou fazer muito mais. Pô, mas muito mais mesmo. Aí, como eu queria estar lá dentro e não ali fora. Fazer mais? O que eu posso fazer mais? Botar minha estátua para jogar também, então. Aí eu discordo. Do respeito ao teu discurso, a tua pergunta. Criticado, todo o treinador ele é criticado, mas normal. Agora, do jeito que você falou, criticado pela torcida, criticado pela imprensa. Bom, a imprensa a gente deixa de lado, alguns porque amanhã eles vão falar, não, a seleção tem que ter 8 jogadores do Grêmio, e não 8 do Internacional, com todo o respeito, entendeu? Falavam a semana toda, alguns dias, o Grêmio é favorito, mas na seleção tem 2 jogadores do Grêmio, 3 jogadores do Grêmio. Eu nem quero que eles invertam essa situação, deixa assim, entendeu? Então, são essas pessoas, que algumas, ainda bem que a minoria, que não são profissionais, eles são contra o Renato. Mas vai me falar o que eu tenho que fazer mais aqui dentro? Bom, aí
eu fui embora, o Grêmio caiu para a segunda divisão. E teve alguns débeis mentais, podemos falar assim nessa palavra, que culparam o Renato que o Grêmio caiu. Eu culpei, eu montei um grupo que eu ia brigar lá em cima. Aí quando eu fui embora, eles desfizeram de vários jogadores para botar os garotos para jogarem na hora errada. E os garotos não conseguiram suportar a pressão. Deu no que deu. Essa é a realidade porque que o Grêmio foi para a segunda divisão. Então, alguns podem me criticar à vontade, mas esses alguns, eles não criticam o trabalho, eles não são profissionais, eles criticam o Renato. Eu vou muito bem, obrigado com a torcida, e ainda bem com a maioria de vocês. Está respondido? Mas, só se eu jogar, vai por mim. Pô, eu não sei o que eu daria para voltar a jogar. Próxima. Renato, parabéns pela vitória. Queria te questionar que no momento das trocas ali, quando entrou o Thiago Santos e o Inter logo na sequência empatou, teve aquele momento que parece que a torcida sentiu também, o ambiente ficou mais tenso. E por conta, talvez, da insistência em buscar o gol, o Grêmio conseguiu fazer o gol da vitória. Eu queria te perguntar se numa equipe que está em transformação, um grupo todo renovado, esse tipo de momento, essa vitória depois de um momento em que, na teoria, era para se abater, para ficar preocupado em daqui a pouco não tomar uma virada, esse tipo de momento te ajuda a construir uma equipe que ali na frente pode buscar e brigar pelos títulos mais importantes? Sim, o grupo é sólido, a equipe está sólida. Sofrer um gol a gente vai sofrer, uma derrota mais cedo ou mais tarde a gente vai sofrer, mas é o que eu falei para vocês, a gente trabalha para vencer os jogos, e a gente tem vencido. Esse ano aqui nós tivemos um empate. Contra o São Luís, com uma equipe totalmente diferente. O resto dos jogos nós vencemos. Então, o trabalho eu acho que está ótimo, pelo menos na minha opinião. Se não tivesse alguém achar que o trabalho está ruim, o que está bom então? Ah, desculpa, não ganhamos do São Luís. Beleza, não tivemos 100% de aproveitamento. O Grêmio hoje, nem sei da pesquisa, mas se for buscar todos os clubes do Brasil, eu duvido alguém que tenha um aproveitamento melhor que o Grêmio. Eu duvido, pode ter alguém igual, se é que você vai encontrar. Jogou esse final de semana? Mas, enfim, o Atlético Paranaense, tudo bem. Para você ver, igual. O que está faltando? Eu não sei onde vocês querem chegar, sinceramente. Sinceramente, é difícil. É difícil. Eu acho que o mais importante de tudo, o trabalho que a gente tem feito aqui dentro do clube, em todos os departamentos, e os resultados estão aí. Não é por nada que a gente joga um campeonato estadual por uma média de 28 mil pessoas. Hoje lutamos a arena de novo. Por quê? Porque o trabalho está bem feito e os jogadores estão dando a resposta. Boa noite, Renato. Hoje, o Grêmio enfrentou um adversário tradicional e um árbitro que o Grêmio tinha um péssimo retrospecto. Mas, por outro lado, tu tem um excelente retrospecto em Grenais. Qual o segredo desse retrospecto? Trabalho. Eu não sei o que vocês vão falar do Vale, eu achei que ele foi muito bem. Eu só estive olhando os lances rápidos, agora no vestiário. Essa é uma opinião minha. Ele esteve muito bem no jogo. Eu achei pênalti no Ferreira. Muita gente vai achar que não. Aí vocês vão me perguntar por que eu achei pênalti no Ferreira. Porque a regra ela é bem clara. O goleiro de natação se joga, quando um goleiro toca na bola e depois toca no jogador, não é pênalti. No replay que eu vi lá dentro do vestiário, o Ferreira toca a bola do lado e em momento algum o goleiro de natação lá encosta na bola. Encosta somente no Ferreira. Aí eu pergunto, como que isso não é pênalti? Como que isso não é pênalti? O goleiro tem que fazer o quê para ser pênalti? Eu tive todo o cuidado de analisar em câmera lenta e ver se o goleiro tivesse tocado na bola, que não seria pênalti. Em momento algum, ele encosta na bola. Ele encosta no jogador. Então, não adianta fulano lá na televisão ou na rádio falar, não achei pênalti. Quem entende de futebol sabe que foi pênalti. E eu não estou nem reclamando, estou elogiando, inclusive, o árbitro. Mas é aquele negócio, é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não. A pergunta é que até hoje, que eu não consigo entender através da CBF, por que, independente do lance, se é pênalti ou não, o VAR tem que chamar o árbitro. Todo árbitro fala que ele é ele que manda no jogo, e é justo. Ele é a autoridade máxima do jogo, justo. Já que você é a autoridade máxima, você vai lá no VAR tomar decisão. Não o cara do VAR tomar decisão. Porque o cara do VAR, com todo o respeito a ele pode ter uma opinião, e o árbitro do jogo pode ter outra. Mas quem manda no jogo é o árbitro do jogo. Então, esse time que eu não entendo,
O cara do VAR fala se é pênalti ou não. Não, quem tem que decidir é o árbitro do jogo. Ponto. Se ele vai lá, o cara do VAR fala que não foi pênalti. Se o Voad vai lá, ele ia dar o pênalti. Eu duvido que não tivesse dado. Então não adianta as pessoas falarem, não foi pênalti. Ninguém vai me ensinar a regra do futebol. A regra ela é bem clara. O goleiro não encostou na bola, encostou no jogador. Se encostou no jogador é pênalti. Não tem que discutir. Não tem o que discutir. Agora, se trouxerem os entendidos de futebol e me explicarem por que aquilo não é pênalti, bom, se mudarem a regra, não é pênalti. Ninguém vai mudar a regra. Então, futebol, as regras estão aí para serem cumpridas, entendeu? E não, não foi pênalti. Eu queria conversar com ele pessoalmente, ver o lance e falar, me explica o porquê que não é pênalti isso. Queria ouvir dele. Boa noite. Mano, você achou o resultado justo? O Grêmio foi superior e por isso mereceu a vitória. E o Inter, como um time formado há mais tempo, que tinha uma base do ano passado, não deveria impor mais superioridade que impôs? Pois é. O jogo é como ele se colocou, né? Não é porque você está há mais tempo que você tem mais qualidade. Você está mais tempo. Acho que a equipe já apresentou algumas evoluções na retomada do ano. Iniciou com dificuldade, mas foi retomando. Achei que o jogo foi bem físico na primeira parte. Achei que a gente sofreu um pouquinho nesse aspecto de disputa. Depois entramos no jogo melhor. É o mérito do adversário, a gente tem que reconhecer. Não foi muito melhor, foi levemente melhor. Agora, em cima disso, mano, você já disse em outros momentos que, em termos de desempenho, ninguém estava jogando mais do que o Internacional. Você não via isso nas outras equipes, e claro que a comparação sempre é com o maior rival, é o Grêmio. O que o Grenal de hoje te traz de informações, de análises, para, a partir de agora, te coloca mais dúvidas do que certezas? Como é que funciona a partir de agora, após o resultado? Na minha avaliação, nos últimos dias, o Grêmio cresceu mais do que nós. Quando eu dei a entrevista e falei sobre desempenho, mantenho aquilo que falei lá atrás, porque estava me referindo àquele momento. Toda vez que você concede uma entrevista, é como se tira uma foto daquele momento, então estamos falando daquilo. Acho que o Grêmio, nos 3 últimos jogos, encontrou um jogo mais organizado, mais equilibrado, bastante forte, ofensivamente. E não é à toa que criou dificuldades também para os outros adversários, criou para a gente. Mas tudo que aconteceu hoje, para mim, está dentro da normalidade do jogo em si, né? Acho que também, se tivéssemos encaminhado determinadas situações com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de escolha, também poderíamos ter chegado com conclusões mais fortes, mais direcionadas, para também poder marcar mais gols. Os espaços estavam aí. O Grêmio foi forte no que é forte e nos deu oportunidades naquilo que não é tão forte. Nós é que não aproveitamos tão bem. Mano, e é em cima disso que você vai trabalhar, quer dizer, derrotas, às vezes, elas também mostram caminhos, né? Ainda mais uma derrota dura, como essa que é um clássico. Perder Grenal sempre é muito duro. O que você tiraria hoje de lição para trabalhar nos próximos dias, para corrigir o seu time, para colocar, de repente, o time no rumo que estava no final do ano passado, por exemplo? Não existe time de um ano para o outro ano. Isso você sabe que é uma utopia, né? Os times vão se formando diferente. Hoje já temos outros jogadores. Se você mudar um jogador, você muda o jeito de uma equipe jogar. Então eu acho que o jogo de hoje é um parâmetro mais perto do que é o brasileiro como um todo. É um adversário maior, é um adversário que te exige mais, é um adversário onde a responsabilidade do jogo é 50-50, então você tem que ter um outro tipo de comportamento. Eu acho que em determinados momentos nós tivemos. Não acho que a equipe tem que baixar a cabeça, tem que continuar trabalhando, que é sempre a única solução que a gente tem. Mano, queria que você falasse um pouco sobre a sua opção para começar a partida com Baralhas e Johnny jogando juntos, Maurício no banco. Você falou antes do jogo que não gosta sempre de ter o protagonismo, de tomar a ação de uma mudança que pode impactar taticamente na partida, mas às vezes isso é necessário e, pelo visto, hoje foi pela mudança que você fez. Qual foi a intenção dessa mudança
E qual o resultado dela? Que tipo de fruto tu pode tirar dessa mudança e da maneira como o time se comportou na partida? Já respondi na primeira pergunta, mas vou repetir. Tá? Todo mundo, em todas as análises, tinha mais ou menos a ideia que nós tínhamos sobre o Grêmio. O Grêmio trazia para dentro do campo, a partir de Vina e Bitelo, 2 meias, que junto com o Cristaldo somavam 3 meias. E às vezes, com a chegada de Luiz Soares, que baixava 4 jogadores num setor de intermediário. Se eu jogo só com 2 jogadores, eu fico com inferioridade numérica. E não consigo pressionar. Porque era necessário você pressionar os jogadores para tomar a bola, para pegar o Grêmio mais aberto, para atacar. Então essa foi a ideia inicial da primeira parte do jogo. Acho que a equipe fez bem a neutralização, na maioria das vezes, aquilo que precisava fazer, mas acho que não usou o homem livre com a mesma capacidade que poderíamos ter usado. Acho que Pena sempre teve livre no jogo. Porque na medida em que Bitelo subia para marcar René, na nossa saída de bola, eles não tinham um jogador para marcar Pena. E nós quase nunca achamos o Pena numa condição que poderíamos ter achado para ser mais ofensivo, que é a segunda parte da ideia. Então, acho que a equipe se evolui, se constrói. Hoje foi necessário fazer isso na primeira parte, na nossa visão. A gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu ouvi bastante gente com a mesma preocupação que era a minha. Então foi isso que eu fiz. Não quis ser protagonista, e é isso que eu estava falando isso, porque se falava de Grenais lá atrás, de escolher, de apresentar novidade. Eu não apresento novidade para ser o cara que inventa alguma coisa e quer mostrar. Foi isso que eu disse na resposta de abertura do jogo, Então, achamos que era necessário, fizemos aquilo que fizemos. Fizemos na segunda parte o que provavelmente iríamos fazer de qualquer maneira. Se estivéssemos empatando também, provavelmente iríamos propor numa segunda parte do jogo depois. Não sei se já no intervalo, mas talvez depois na outra parte. Porque todo time que inicia com o ímpeto que o Grêmio inicia, depois na segunda parte do jogo vem a conta desse ímpeto. Você não consegue jogar tão alto como joga uma parte do jogo. E seria o nosso momento para construir a vitória que viemos aqui buscar e não conseguimos. Mano, eu queria voltar a outros Grenais até para tu vai entender. Há 3, 4 anos, o Internacional não consegue jogar com 11 em campo. Porque o Grêmio tem um zagueiro que não joga futebol, ele agarra o atacante do Inter o jogo inteiro. Não é de hoje, é de muitos Grenais. E a arbitragem acha super normal e deixa. Hoje, no primeiro tempo, foi no mínimo umas 8 vezes ele agarrado no Pedro Henrique. Já aconteceu com o Paulo Guerreiro, com todos os atacantes do Inter acontece a mesma coisa e nada muda. Acho que é uma boa colocação, embora não vou usar isso para justificar o resultado, que fique bem claro, senão sempre tem aquele que diz, mano, justificou. Não justifiquei nada. Tá? Mas reclamamos de algumas coisas no jogo da arbitragem, e acho que se podemos pontuar sem ser reclamão, como sempre taxam a gente quando a gente fala. Primeiro, que falta que o quarto árbitro viu de Pedro Henrique na bola que seria um escanteio a nosso favor, lance imediatamente anterior ao gol que tomamos no primeiro tempo. Foi a única falta que o quarto árbitro marcou no jogo. O árbitro do jogo principal estava com a visão da jogada, já havia dado escanteio, a bola estava, todo mundo estava se dirigindo para cobrar o escanteio, o quarto árbitro inventou uma falta do Pedro. Tá? Então esse é um lance que foi a única coisa que reclamamos no primeiro tempo. Tá? Mas Kahneman já tinha feito 2 faltas em que Pedro tinha se desvencilhado dele, estava indo em direção ao gol, ele agarrou, não recebeu o cartão. Foi receber cartão na falta no final do primeiro tempo, aos 44, que ele quase atorou a perna de alguém lá. Tá? Mas no segundo tempo foi pior. Porque tem uma falta na entrada da área, que ele, com cartão amarelo, já levanta todo mundo junto e não teve falta, porque era na meia-lua. Talvez tenha sido aquela pressão que foi feita sobre o Voaden, sobre a estatística, sobre o cartel. Essa semana ouvi o Voaden sendo entrevistado e o repórter perguntava, mas não te incomoda que vocês, quando você apita, o Grêmio só teve 2 vitórias?
Então, essas coisas vão sendo colocadas no jogo em determinados momentos. Não teve mais falta para a gente, né? Mas vamos passar por isso. É o aprendizado da competição, né? Vamos também nos posicionar com respeito, para debater as coisas com respeito, para que isso lá na frente tenha um tipo de comportamento um pouco mais adequado com aquilo que é o jogo de futebol que todo mundo preza, que diz e que preza. Manu, você até falou sobre aquele lance que o Pedro Henrique optou por usar o corpo contra o Cano, em vez de colocar a bola na frente, né? Eu acho que a bola do Pedro era dar um tapa para entrar na área, né? Que é a característica dele de velocidade, e Pedro optou por proteger a bola, né? E aí Kahneman é um jogador forte, muito bom nisso, e aí perdemos uma chance, na minha opinião, clara de definir uma jogada em situação clara de gol. Pois é, a saída do Pedro Henrique, né, ele foi escolhido para sair no momento da entrada do Luiz Adriano, ele saiu até cedo, né, sendo um jogador que é o artilheiro da equipe, artilheiro do campeonato. Foi uma improvisação tua colocar ele como centroavante naquele momento que tinha dificuldade do alemão. Um jogo contra uma defesa de um nível mais alto, nível de Série A, mostrou essa dificuldade para o Pedro Henrique ser o centroavante? A gente pode até projetar uma ideia já de Luiz Adriano cada vez mais sendo colocado ali e o Pedro Henrique voltar a brigar por um lugar na ponta? Temos uma nova realidade, né? Temos o Luiz Adriano chegando, estamos trabalhando para diminuir a defasagem que ele tem em relação à preparação nossa, porque é natural a diferença da Turquia para cá. Então você vê que em termos de preparação do atleta como um todo, ele chega um pouco abaixo dos nossos, então você cuida para empurrar um pouquinho para cima, para ganhar o jogador sem lesão e tê-lo. Optei por ter 30 minutos no Grenal, provavelmente vamos optar mais tempo já contra o Esportivo, né, para ir preparando ele em termos de condicionamento, tendo o jogador e criando uma nova realidade para a equipe. A partir dessa nova realidade, nós vamos reestudar o aproveitamento do Pedro Henrique, porque aí ou colocamos ele para o lado, como ele fazia antes, ou optamos por um jogador de lado. Temos 2 jogadores de lado, que é Wanderson e Pedro Henrique. Hoje o Wanderson fez um bom jogo, trabalhou forte de novo, está voltando o seu condicionamento técnico, está voltando a ser o jogador mais decisivo, mais agudo, e vamos escolher. O que for melhor para a equipe é o que o treinador vai fazer. Mano, boa noite. O clássico Grenal, esse 438, foi marcado por muitas estreias, né? Não só no Inter, mas no Grêmio também. E muito se falava, né, desse Grenal, que não tinha um teor tão decisivo, mas é um clássico e sempre é decisivo, sobre a postura e a personalidade que o Inter teria para esse Grenal, assim como os jogadores do Grêmio. O que você faz de análise em relação a essa derrota para um Grenal de muitos estreantes? E o que fica para um Grenal futuro, já que os dois não devem se encontrar numa semifinal, mas podem se encontrar numa eventual final? Eu achei que a equipe teve uma boa postura de disputa, de jogo aqui na Arena. Sempre é um jogo difícil enfrentar o Grêmio aqui, né? Todos os adversários passam por essa dificuldade e nós passamos hoje. Acho que a equipe teve postura, faltou algumas coisas que a gente já provavelmente vai ter que encaminhar outras soluções daquelas que a gente vinha tendo, mas tudo tem seu estágio, às vezes você tem que passar. Eu relutei bastante em colocar um volante na equipe para iniciar o jogo durante essa semana de preparação, porque achava que não era tão claro que precisava mexer na formação da equipe pela equipe, pelo que essa equipe já jogou, né? Mas no final, na preparação, nós vimos que nós não tínhamos encaixe para todos os jogadores que jogavam na nossa intermediária e tivemos que optar por isso. Mas a equipe como um todo vai encontrar provavelmente a formação ideal agora com a chegada do Luiz, com colocando um centroavante, tendo que ter opções diferentes para o jeito de jogar. A gente sempre leva alguma coisa. Eu acho que hoje faltou um pouquinho para a gente de maturidade de equipe, né? Porque essas coisas que acontecem sempre nos últimos minutos, para nós sempre é muito duro.
O jogo acabou, né? Os dois tempos haviam acabado. E é muito amargo você, embora o Grêmio tenha até merecido o resultado de 2-1, você tomar os 2 gols nos tempos que nós tomamos é bastante duro. Falar de Grenal, o Grêmio que acabou vencendo esse jogo. Eu comecei a falar de Grenal com o hino do Grêmio, porque o Grêmio venceu o Grenal. Se fosse o Inter que tivesse vencido o Grenal, vou até bater na madeira aqui, porque pelo amor de Deus, eu teria que começar com o hino do Inter também, e faz parte da vida, né? Mas graças a Deus foi o Grêmio que venceu, para a alegria dos torcedores gremistas. E o que eu tenho que falar, cara, teve muita coisa positiva, mas também vi muita coisa negativa no jogo de ontem. Por quê, cara? É muito gol perdido, não dá pra perder tanto gol. Bitelo teve 2 chances claras, acabou desperdiçando. Não tem como perder aqueles gols, cara, não dá. E outra coisa, o Thiago Santos no Grêmio também é uma coisa que não dá mais. Não dá mais, ele não conseguiu acompanhar o Alan Patrick, tanto que ele só entra no jogo. Não consegue acompanhar o Alan Patrick, o Alan Patrick acaba fazendo gol livre sozinho, aí não tem como, né? Não tem como botar o Thiago Santos. É o que eu disse na semana passada, os jogadores que eu não queria ver mais no Grêmio. Thiago Santos, Diogo Barbosa, tá sim esforçado, mas também acho que já é a época dele ir embora. Aí fica complicado, mas o Renato é muito sortudo, né? Mesmo com a cagada, mesmo entregando o jogo pro Inter, a gente acabou saindo com a vitória, graças a Deus. E deu tudo certo. E quanto ao Inter, cara, não tem o que dizer. O que eu vou dizer? O Mano Menezes foi pra se defender. Botou o Maurício no segundo tempo, acabou melhorando o time. Mas o Grêmio controlou o meio de campo, é o que a gente vinha dizendo. O Grêmio vai controlar o meio de campo e vai se adorar da partida. E foi o que aconteceu, eu tava certo. E aí acabou saindo com a vitória, porque o meio de campo ganha jogo. É no meio de campo que tu vai controlar teu time, é no meio de campo que teu time vai criar. Sem criar tu não vai conseguir fazer nada. O Pedro Henrique foi... O Kahneman grudou nele como um carrapato. O Pedro Henrique não conseguiu jogar ontem. Por quê? Porque o Kahneman, né? Não tem, o Kahneman joga demais. O Cristaldo não tem nem o que falar, joga demais. Joga demais, a melhor contratação, tirando a do Luiz Soares, a do Cristaldo. Joga muita bola, o Cristaldo. Joga muita bola, o Cristaldo, pelo amor de Deus. O PP jogou muita bola ontem. É no meio de campo que tu vai controlar o jogo, é no meio de campo que tu vai controlar as ações do teu time. E daí o Grêmio acabou saindo com a vitória, porque teve mais controle com a posse de bola. O Alan Patrick do Internacional foi apagado. Só fez um gol, não conseguiu fazer muita coisa no jogo. E aí, quando tu controla o meio de campo do seu time, é isso que acontece. Vitória do Grêmio no Clássico Grenal com a graça de Deus. É isso aí, galera, estamos encerrando mais um vídeo aqui no meu canal, mais uma edição do Bola na Rede encerrada. Mas antes de eu encerrar de vez, vamos passar os próximos jogos do Grêmio, do Inter e do Brasil de Pelotas. Bom, vamos lá. O Grêmio joga contra o Ipiranga no sábado às 4h30 da tarde. O Internacional enfrenta a equipe do Esportivo também no mesmo horário, no sábado às 4h30 da tarde.
Mas o Brasil de Pelotas tem jogo importante terça-feira, às 8 horas da noite, pela Copa do Brasil contra a equipe da Ponte Preta, tá certo? Agora eu peço, deixa o like, compartilha o vídeo pra me dar uma força. Ah, te inscreve no canal, né? Não vai esquecer. Até a próxima!